Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Eu me chamo Júlia e para esse vídeo eu trouxe um tópico de discussão de bastante ênfase e bastante discussão na contemporaneidade, no nosso mundo, no estado em que se encontra atualmente, que é o tópico da inteligência artificial na saúde e os desafios éticos e filosóficos que vêm com isso. Então, eu trouxe aqui alguns apontamentos e algumas reflexões sobre esse tema de bastante relevância para o nosso estado atual como sociedade, como mundo globalizado e com tecnologias evoluindo a todo momento e cada vez mais rápido, né? Vamos imaginar aqui um mundo onde algoritmos decidem diagnósticos médicos, realizam cirurgias e sugerem tratamentos e prescrevem remédios, prescrevem para pacientes os mais variados tipos de procedimentos. Nós estamos preparados para isso? Se nós formos parar para olhar para a nossa realidade nos dias de hoje, de fato isso já acontece. Então, eu trouxe aqui a pergunta de imaginem para um cenário onde todos nós estaríamos inseridos nesse tipo de situação, o que não ocorre ainda, mas já é uma realidade em alguns lugares. E aí, você estaria preparado para isso? Nós estamos preparados para isso, para um mundo assim? No vídeo aqui eu vou explorar, então, como eu falei, a inteligência artificial trazendo revoluções no âmbito da medicina e os dilemas éticos e filosóficos que vêm com essa evolução, né? E essa transformação na área da saúde. Então, eu posso trazer aqui como um tópico inicial, um primeiro ponto, o avanço da inteligência artificial na medicina, que é um fato a ser constatado, né? A inteligência artificial já é uma realidade nesse meio, já está presente em análises de exames, por exemplo, exames de imagem, na previsão de determinadas doenças e na personalização de tratamentos, na formalização de tratamentos individualizados, né? E essas tecnologias, assim, de fato, prometem, assim, diagnósticos mais precisos, mais rápidos, né? Além de certa forma, otimizar os recursos a serem utilizados na área da saúde. Mas aqui, com essa constatação e depois de demonstrar que, depois de apontar benefícios que de fato esse avanço traz, existem desafios éticos emergentes em meio a essa evolução tecnológica e esse aprimoramento e essa inserção da inteligência artificial na medicina. E um dos pontos aqui que eu posso trazer como um dilema ético é a privacidade, a questão da privacidade e a proteção de dados. Porque com a coleta de inúmeros dados de saúde, essa coleta feita em massa, né? Como que a gente pode garantir a privacidade dos pacientes, né? Como nós podemos garantir a confidencialidade e o consentimento informado dos pacientes? É um dos questionamentos a ser feito, um dos dilemas existentes. E outro ponto a ser destacado aqui pode ser também o viés algorítmico e a discriminação, porque algoritmos podem ser treinados, e se eles são treinados com dados enviesados, eles podem perpetuar desigualdades, né? Ainda que dentro dessa inteligência artificial podem ser perpetuados certos tipos de comportamento que não são aceitáveis, mas podem ser colocados dentro desse contexto, desse avanço aí, e podem afetar grupos minoritários de forma negativa, né? Outro tópico aqui que pode ser abordado seria a questão da transparência, né?
juntando isso aí com a questão da privacidade, atrelando uma coisa a outra, já que eu trouxe aqui o tópico da privacidade, trago o tópico aqui da transparência, que é um dilema existente, porque seria uma coisa necessária, né? A transparência entre médico e paciente, por exemplo, entre outras coisas dentro dessa área da saúde que precisam dessa transparência, a transparência na relação médico-paciente é essencial. E muitos sistemas de inteligência artificial, eles funcionam, vou trazer aqui uma ideia de caixa preta, funcionam meio que como caixas pretas, e isso dificulta, né, a compreensão de certos diagnósticos e certas decisões que são tomadas por inteligência artificial, e isso pode desafiar a responsabilização em casos de erro, em caso de algum erro, de quem é a culpa, né? E aí isso se atrela à transparência justamente porque numa relação médico-paciente, do médico formado, médico ser humano com o seu paciente, a questão da transparência vai existir ali no diálogo reto entre o profissional e o paciente ali, né? Com um tratamento bem feito, uma boa conversa, o que é dentro da área é chamado de anamnese, né? Com essa conversa, existe a possibilidade do médico poder ser transparente com o seu paciente. E com esse tipo de sistema da inteligência artificial, de caixas pretas, se isso ocorre e após isso sai um diagnóstico e depois vem um erro, quem é responsabilizado por isso? Então, se a inteligência artificial vem, porventura, cometer um erro, que seja um diagnóstico, algo desse tipo, como eu falei aqui, um erro médico, né, cometido pela inteligência artificial. Se isso acontece, repito a pergunta, de quem é a culpa? Quem é o responsável, né? O desenvolvedor dessa inteligência artificial, o hospital, o profissional de saúde, né, o médico, de quem é a culpa? Então, esse é outro dilema aqui que vem com a inserção dessas tecnologias, né, da inteligência artificial. E aí eu trago aqui agora pontos para reflexão acerca dentro do âmbito filosófico. Eu trago reflexões filosóficas aqui acerca da inserção dessa inteligência artificial na área da saúde, né? Eu trago aqui o primeiro tópico como autonomia e decisão médica. Coloco aqui o primeiro tópico sendo esse. Autonomia e decisão médica, que são pontos essencialíssimos para o médico, né? A autonomia de um doutor e a decisão, as decisões que podem ser tomadas por ele, porque ele tem esse lugar de tomada de decisão e assume essa responsabilidade. Isso existe na vida dos médicos, né? Então, até que ponto nós devemos delegar decisões críticas de saúde que um médico teria autoridade para tomar? Até que ponto nós podemos delegar essas decisões a máquinas, né? E qual é o papel do julgamento humano dentro desse contexto todo, de todas essas transformações e mudanças? Outro ponto aqui é a desumanização do cuidado, né? Porque a interação entre paciente e médico é essencial. Como eu trouxe em outro ponto, eu falei que é essencial para o quesito transparência. Mas isso é só uma das coisas que é colocada e que é possível por meio desse contato médico-paciente, dessa relação, que, a meu ver, é necessária. Então, é uma interação que é essencial.
o profissional da saúde e o paciente, né? O médico e o seu paciente. Então, a inteligência artificial, ela pode, de certa forma, comprometer essa relação, né? Em certo ponto. E aí, a pergunta que eu faço, nós assumindo aqui que ela pode comprometer essa relação, o atendimento ficaria mais impessoal, certo? Ficaria mais impessoal, ao meu ver, já trazendo aqui um viés meu, uma resposta minha, um ponto meu, tornaria mais impessoal. Então, se eu vejo a interação como um ponto essencial da relação médico-paciente, como se encaixa a inteligência artificial nesse momento do atendimento e da consulta, nesse momento de entrevista entre médico e paciente, como que eu iria inserir a inteligência artificial nesse momento, já que eu assumo aqui, no meu ponto de vista, que colocá-la deixaria tudo mais impessoal, enquanto eu acredito que é uma relação essencial, justamente porque é o momento de conexão do médico com o seu paciente e do paciente com o seu médico. Como eu coloco a inteligência artificial aí? Fica o questionamento. E o próximo ponto é a natureza da inteligência e consciência. As máquinas podem pensar, podem sentir. Quais são os limites, né, que a inteligência artificial tem em comparação com a humana? Relembrando aqui que a inteligência artificial, ela é programada por humanos, né? Então a pergunta que eu faço é essa, mas já deixo uma sementinha aqui. Quais são os limites da inteligência artificial em comparação com a humana? E como se diferenciam e o que tem de fundamental em uma, que na humana, que não teria na artificial. E uma é programada pela outra, certo? Então, como fica a questão dos limites de uma para outra e o que diferencia uma da outra? Como que fica a questão da essencialidade de uma em detrimento da outra? Qual seria mais essencial? E por quê? E com os motivos para isso na visão aí dos senhores. Acho que eu tenho uma resposta quanto a isso e eu não acho que nós devemos menosprezar a inteligência humana em detrimento da artificial, né? É porque é formulada pelos seres humanos. Então, eu começo o pensamento para formular uma resposta para essa pergunta com esse ponto. Agora, devem existir, provavelmente, caminhos para uma inteligência artificial ética na saúde, né? Para uma implementação da inteligência artificial, dessas tecnologias, de forma ética na saúde. Deve existir, correto? Porque certos questionamentos quanto a condutas antiéticas ou éticas, morais ou imorais, devem ser feitos, mas, a meu ver, não é necessário também demonizar a inteligência artificial ou ter medo. Eu acho que é preciso tratá-la como um artifício, assim como foi feito na época da Revolução Industrial com as máquinas. E as pessoas tiveram que aprender a conviver com aquele novo artifício e adaptar aqueles artifícios às suas necessidades e usá-los como meio para um fim. Tiveram que aprender a usá-los de forma ética para um fim, certo? A usar aquilo como ferramenta de trabalho. Então, eu acredito que é justamente o que deve ser feito aqui. A inteligência artificial, né, deve ser usada como uma ferramenta de trabalho, justamente porque a ciência, tratando agora as tecnologias, a inteligência artificial como um meio científico, né? A ciência está para nos servir e não o contrário. Então, nós devemos utilizá-la a nosso favor. Então, eu trago como solução para um uso numa linha ética, colocar a inteligência artificial
para que nós possamos usufruí-la para o nosso trabalho, ela ser um meio de trabalho, e aí adequá-la às nossas necessidades. E dessa forma nós conseguimos também não tirar o protagonismo do ser humano e dos profissionais, né? Nesse caso, dos profissionais de saúde. Então, entre outras coisas, também pode ser colocado aqui o desenvolvimento de algoritmos éticos. É fundamental que quando forem se criando sistemas de inteligência artificial, né? Que eles sejam transparentes, justos e que sejam auditáveis. É fundamental também uma educação e capacitação profissional dos profissionais nessa área, que eles sejam capazes de manusear esses instrumentos que podem ser usados como instrumentos de trabalho ao seu favor, né? Então, os profissionais de saúde devem ser treinados para entender e supervisionar decisões tomadas ali, porventura, pela inteligência artificial. Então, que eles sejam treinados e aprendam a lidar com a inteligência artificial e consigam, com um estudo sobre, usar a inteligência artificial em seu favor, né? Em favor do seu trabalho, em favor dos pacientes, que usem da melhor forma possível para que tragam-se, que sejam observados benefícios, né? De fato. E, entre outras coisas, também acredito que regulamentação e políticas públicas quanto à implementação dessa inteligência artificial, e, por exemplo, aqui eu trago a LGPD, né? É um passo importante para regulamentar com especificidade a inteligência artificial, e tratando aqui, né, especificamente, tratando da inteligência artificial na saúde. E eu concluo aqui, então, falando que a inteligência artificial na medicina, ela oferece oportunidades muito, muito boas, de fato, né? Mas também levanta certas questões éticas e filosóficas, como apontei aqui, que não podem ser ignoradas. E aí eu trouxe os pontos a serem apontados e também trouxe como eu acredito que a inteligência artificial deve ser usada, porque, como eu mencionei também, não acho que seja um artifício a se demonizar ou um artifício que nós devemos ter medo. Nós somos convidados a dominar como técnica, como ferramenta de trabalho, a meu ver, e aí adaptando ao conteúdo aqui, ao tema, no caso, usar a inteligência artificial ao nosso favor, no caso, na saúde, né? Na medicina. Então, como sociedade, nós precisamos decidir até onde nós estamos dispostos a ir na integração da inteligência artificial na saúde. E decidindo isso, vou trazer aqui uma segunda pergunta. Até que ponto? E decidindo isso, como, dentro desse limite estabelecido, como colocá-la da melhor forma, como encaixá-la ali dentro do limite e usar em que e como e com que formas de revisão do que for formulado por inteligência artificial, né? E o debate é basicamente esse. Vamos pensar um pouco sobre os dilemas éticos e filosóficos dessa questão?